Era uma vez, em uma terra muito, muito, muito distante, um ogro malvado queria entrevistar uma linda princesa. Professora Maria de Fátima Gonçalves Lima, autora de Ecocrítica Performance. É um projeto. Performance e voz em O Cão Sem Plumas. Um livro que eu fiz com uma aluna minha de mestrado. Isso. E O Discurso do Rio em João Cabral. E muitos outros. Só que o que nos interessa hoje não é tanto essa performance como professora de literatura, como escritora, tal, de literatura para adulto, mas o seu conhecimento sobre conto de fada, literatura infantil, que você também é um escritor. Tem, por exemplo, esse livro, que é A Sopa de Sopa de Viária. Que é uma série, né? Renato e as Bananas Ourinhos. que é o volume 1. Volume 2, O Papagaio e a Rocadela. Rocodela. Sopa de Pedras, deve ser bom, né? Renato... Ah, aqui é outro, né? Fátima, eu te pergunto. Primeiro, você é uma princesa indefesa ou uma bruxa malvada? Ah, não sei. Não sei. Vou deixar para os leitores decidirem. Né? Exatamente. Eu sei que eu sou uma sonhadora. E a literatura infanto-juvenil, ela nasceu a partir dos meus filhos. Quando eles eram pequenos, eu na época eu escrevia para o jornal o Veste Letras, né, os estudos sobre obras, sobre poesia de forma especial. E eles diziam: mãe, a senhora escreve para esse jornal, aparece, e não, a senhora não escreve para a gente. Então eu contava sempre o final da história, das histórias, e até que eu contei o resto, a continuação da história do Branca de Neve. Então, aí eles adoraram a história da Nívia, que é a filha da Branca de Neve. Ah, faz sentido, então né? foi um momento onde eu trabalhei esse imaginário, né? E eles adoraram, e esse livro meu filho Everaldo Júnior ilustrou, e nós fizemos o primeiro livro, que é o Castelo da Branca de Neve. E a partir daí, como eu trabalho com a pesquisa sobre imaginário, eu parti para a literatura oral, a literatura contada pelas nossas avós, que na verdade elas não eram contadas, elas eram cantadas. E assim nasceu a série Histórias que a Vovó Maria contava, que é essa série do Renato e as Bananas Ourinhos, A Sopa de Pedras, que é um reconto do Pedro Malazar, né? Esse aqui, um reconto pelo Pedro Malazar. O que é o ente vigarista, né? Sim, exatamente. Caipira. E aí, ou depois... Uma espécie de saci caipira, né? Que engana todo mundo. Sim, engana todo mundo, esse malandro. Tem o filme do Mazzaropi, né? E aqui eu trago para o espaço goiano, né? Que eu trago a Serra Dourada, né? Goiás, esse perfil do Cerrado goiano. Então, é um Pedro Malazar que se passa em Goiás, né? Que mora em Goiás. E depois veio o livro O Bezerra e a Rainha, né, que é outra série, O Bezerra e a Rainha, A Pedra Furada, Os Cabelos de Rebeca, que também trabalha, em todas as coleções, eu sempre trabalho as cantigas de roda, né? Nos Cabelos de aqui, né? Rebeca, por exemplo, eu trago a história da menina que foi enterrada no pé da figueira, e as cantigas de roda. No caso dessa série aqui, Renata, a Sopa de Pedras é uma brincadeira também, não só com o Pedro Malazar, mas as cantigas de roda. E assim nasceram essas duas primeiras séries, né? Depois... outras séries vieram, como Cantos e Cantos das Águas, que eu vou explorar, O Papagaio Pintou e o Castelo de Baobá, o Canto de Iguaçu. É uma série que eu trago vários cantos, né? Você tem essa preocupação de adaptar os contos de fadas, essa coisa que a gente sempre recebe, uma coisa meio europeia, né, para o ambiente do Cerrado? Então, é exatamente isso que eu faço. Eu pego histórias que eram cantadas, né?
alguns mitos populares e trago para o universo de Goiás, muitas vezes de Goiás, mas de forma que ganha uma outra história, né? Um conto de outro conto de outro. Então, são histórias que às vezes estavam no passado, nos nossos avós, ou histórias que foram contadas também agora pela atualidade, mas dão um outro perfil, um outro universo. E aí, claro que elas se tornam contos de fadas, né? Como, por exemplo, tem um conto que chama Pelo Amor de uma Tapuia, que ele nasceu a partir de uma cena que eu assisti na casa de uma tia, uma tapuia, uma índia, né? Cantando a música assim, sou tapuia, gentil e engraçada, descendente do nobre tupi. E aí eu acho lindo. Sabe cantar porque também, essa canção, eu lembro dela na minha infância. E ela dançava e cantava essa canção. E eu cheguei para ela e falei assim, eu vou fazer um conto de fadas com essa história. E foi a história que nasceu, né, a Jati, a história do Pelo Amor de uma Tapuia, que eu pego, a partir da canção nasce um outro universo, só é evidente que esse universo tem as fadas, tem várias fadas que estão sempre nas minhas narrativas, que é a fada Luz, a fada Nereida, Neide. São personagens recorrentes? São personagens recorrentes, são várias fadas assim, né? Tem a Pedra Furada, por exemplo, é um conto que nasceu de quando meu filho estava adolescente, eu estava tinha feito já 3 séries e ele já estava cansado de ilustrar as histórias de tantos livros que a mãe dele fazia. Trabalho infantil. E aí, exatamente. E aí ele falou, não vou. Eu falei, Júnior, eu preciso concluir essa série. Já tinha feito Bezerra Rainha, que ele ilustrou de uma forma belíssima, né? Tinha os cabelos de Rebeca, eles não estão aqui. Mas você tem lá, depois pode mostrar, né? E os cabelos de Rebeca. E faltava o terceiro, que eu queria fazer a partir de uma história que eu tinha na cabeça, que chamava Pedra Furada, que minha avó contava do passado, mas eu queria adaptar. E aí eu não queria ilustrar, eu falei, então já sei, eu vou no quarto dele, a partir dos brinquedos que ele tem em casa, você pode mostrar depois para eles as fotos da Pedra Furada. Eu vou contar a história. E assim eu fiz. Eu busquei os castelos, as personagens que ele tinha de brinquedo no quarto, eu criei a Pedra Furada, que aliás a história é muito bonita, e posso até contar rapidinho bonita, eu acho bonita, porque é a história de um rei, né, chamado Arthur, não me lembro o nome do rei, e tinha... Ser rei tem que chamar Arthur. Eu sei que ele teve um filho, e esse filho ele convidou para ser madrinha a fada Luz, que ela é recorrente, né? Então, passou um tempo, chegou um homem muito mau, um dos hominhos que o Júnior tinha no quarto, chamado Mad, né? E o Mad, então, furou os olhos do rei nessa briga deles, dessa guerra que eles, né, teve uma guerra. E ele falou que o único remédio para a cura dos olhos do rei ficava na pedra furada, né? E é só uma água da lacuna dessa pedra furada que curaria os olhos do rei. Então o rapaz, o filho do rei, foi em busca dessa pedra furada. E aí, que é a demanda da pedra furada. Da demanda da pedra furada. Ele chegou e aí o Mad acompanhou. Ele, é claro que ele passou por oceanos, aí todos os brinquedos que o Júnior tinha em casa, assim, o dragão roxo, dragão branco, dragão, os monstros lá, tudo, passou mares, oceanos. Comandos em ação. Comandos em ação. E ele seguiu, né? E aí, quando chegou na Pedra Furada, o Mad matou o menino, o jovem, o príncipe, né? E enterrou na lama, né? Mas a fada estava ali, evidente, vamos ver o final da história.
E o certo que isso era na época dos caminhoneiros, não, dos tropeiros, não, boiadeiros. E aí todo mundo que passava em cima dessa pedra furada ouvia uma voz: passar, passar, boiadeiros, me matar na pedra furada, me enterrar na lama no lameiro, pela água da lacuna, pelos olhos do meu pai. Oh. Aí depois os boiadeiros: passar, passar, boiadeiro. Tá, 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 tá. Aí até que um dia eu achei um alquimista no Brinquedo Júnior, pus o alquimista. Aí o alquimista resolveu passar por ali. Tá? Isso é quase RPG, né? Isso. Aí o alquimista Você estava mestrando nos brinquedos. Ouviu. Passar, passar, alquimista, matar na pedra, fulano. E aí o alquimista saiu dali com vontade de ir para um lugar, sabe? Foi parar no castelo do rei. E chegando lá, o rei ficou sabendo que tinha um moço lá fora, um alquimista, tal. E aí chamou o alquimista para um jantar. E ele contou de onde ele vinha, tal, os ventos que o trouxeram para ali e tal. E aí falou dessa voz que ouviu nesse local. E o rei nunca tinha perdido a esperança que um dia ia encontrar o filho dele vivo. Então, a força do pensamento, né? E aí ele resolve chamar os soldados e foram lá na Pedra Furada, que o alquimista mostrou. Chegaram lá, eles encontraram o rapaz enterrado na lama do lameiro. Claro que vivo, porque a Fada Luz tinha colocado uma poção mágica. E aí o menino pegou a água, né, da lacuna, colocou nos olhos do pai, e aí tem, na verdade, a celebração do amor, da força do pensamento, né, o pensamento positivo, é aquela questão meio do livro Segredo. Sei, certo? sei. Então é a Pedra Furada. E assim eu vou criando a partir de um ponto. Entendi. Agora uma pergunta até em cima disso, porque nessa história tem a coisa dos olhos furados do rei, aquela coisa toda e tal, que é até mais ou menos leve, mas até em termos de sugestão, mas é violento, né? E a gente observa que nos contos de cegueira, fada... né? Cegueira, tal. E o próprio ato de furar os olhos, tal. A minha pergunta é, os contos de fada antigos, eles eram muito violentos, né? Eles acabaram sendo adaptados, né, de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, a partir da modernidade, para o público leitor e tal. Por que isso aconteceu? Nós lemos, por exemplo, Irmãos Grimm, enfim... há essa suavização. Bom, a suavização, claro que nós temos hoje a questão politicamente correto, né? E eu particularmente... Ninguém atira mais a pedra do gato, né? Não, é verdade. Eu não gosto de morte. Eu não gosto de violência. Então, nesse caso, os olhos, a cegueira, né? Ela serve porque no futuro ela vai ter um retorno. Na verdade, ele vai voltar a ver a luz do dia, né? E é uma mensagem que desse livro eu gosto, inclusive às vezes eu leio esse texto em hospitais, no Hospital do Câncer mesmo, já me deu um bom retorno uma vez, que eu li essa história e o pai estava com um filho de mais ou menos 18 anos, lá no Hospital do Câncer, e quando ele ouviu a história, eu até pensei, não vão entender, que ela é longa, tal, cheia de canção, e ele falou assim, olha, do jeito que esse pai tinha certeza que ia encontrar o filho, e ele teve depois o retorno de encontrar o filho, eu tenho certeza que meu filho vai ser curado. Sim. Então, nesse caso... Então, é a força do amor, a força do pensamento positivo. Então, é claro que quando eu crio as minhas obras, eu não fico pensando em temática. Sei. A narrativa vem é o imaginário, né? mas o imaginário que traga bons fluidos. Entendi. Né? Tem o Bezerra Rainha... Mas, por exemplo, a minha pergunta é assim, então no caso, os contos de fadas antigos, eles eram moralistas. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho não fala com estranho, porque vai acontecer alguma coisa ruim, não atravessa a floresta sozinha e tal. Ou seja, para ensinar a criança o que não fazer. E hoje, o conto de fada, ele tem mais esse caráter lúdico.
Algo nesse sentido. É o caráter lúdico. Pela própria modernização do mundo, né? Não De só segurança. o caráter do lúdico, né? Mas o caráter de passar coragem, Sim. sabe? Determinação, amor. Claro que a arte, quando não tem necessariamente uma função disso, né? Arte é arte, é o imaginário, que pode ser muita coisa, não necessariamente isso, mas é importante que desperte, que a arte desperte o homem para a humanidade, sabe? Sim. É importante que desperte essa visão de lutar, de vencer, de ser, de acreditar, né? De amar. É importante que a arte traga esse arco e essa lira, como diz Otávio Paz, sabe? Não seja necessariamente uma salvação como temática de princípio de salvação, né? Como o próprio Otávio Paz diz, a poesia como salvação naquele sentido, mas salvação no sentido da humanização. Entendi. Né? E você trabalha com a questão do imaginário e, assim, tem muito a ver com a questão da psicanálise também e tal. E é muito comum lermos livros, obras tal, que analisam os contos de fada como uma espécie de... como o brotar do subconsciente, né? Tem Sim. aquele, por exemplo, Mulheres que Correm com Lobos, que vendeu muito, best-seller e tal. Como que você vê essa questão de pensar o conto de fada, de modo geral, tal, a partir de um viés psicanalítico? É evidente, essa linha de trabalhar a psicanálise no conto de fadas é uma forma de leitura, né? É evidente que o conto de fadas é uma obra de arte. Então, eu não penso só na visão do conto de fadas em si, mas a arte em si. Tá? Então, você pode pensar um texto literário numa visão psicanalítica, né? Então, claro que pesquisas, essa linha de visão, olhar a psicanálise, é uma forma de ver. Entendi. É uma forma também de analisar a obra tal ou obra tal, certo? Mas não é algo que seja pleno e necessário. É um viés de pesquisa, Sim. certo? Assim você pode pegar a psicanálise e trabalhar com a obra da Clarice, Sim. a psicanálise com a obra do Guimarães Rosa, sabe? João Cabral, do né? João Cabral, até a poesia do João Cabral, sim, né? Se você pegar a psicanálise dentro do A Vida Severina, a luta do homem pela sobrevivência, né? Toda essa visão do encontro com o mar, né? O que representa o mar, o que representa a lama. Então, é isso aí, uma corrente analítica, né? E crítica que se faz. Então, mas não necessariamente. Agora, é evidente na literatura infantil juvenil, os autores adoram trabalhar a linha psicanalítica. Eu já assisti muitas palestras, já li alguns livros com essa linha. Mas quando eu crio, eu penso muito na literatura oral, como assim os irmãos Grimm também pensavam na literatura oral, né? É evidente na forma dele, depois a forma como foi sendo trabalhado ao longo dos tempos, né? Que humanizou o conto de fadas, né? Tirou mais a violência, né? Por A ou por B motivos. E hoje a modernidade ela vai trazer essa expansão de ideias, expansão de caminhos, né? Hoje eu trabalho na pesquisa com o ecocriticismo, né? Que é uma corrente que está dentro do imaginário, né? Que é essa performance, imaginário, ecocriticismo, né? Mas eu nem estou ainda, não fiz não pensei em fazer nenhuma coleção pensando em temas, né? Baseado em temáticas próprias, assim, né? Eu penso a partir de uma necessidade minha,
por exemplo, o Papagaio Pintor e o Castelo de Baobá, e esse Pelo Amor de uma Tapuia, que nasceu de uma canção, e o conto As Águas de Iguaçu, até esqueço o nome do conto, o Canto de Iguaçu, né, que é uma coleção contos e cantos infantis, né? Não, contos e cantos das águas. Ele nasceu porque eu queria trabalhar as águas, né? E para trabalhar a água, inclusive inspirado em João Cabral, que eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a poética das águas, que é o discurso do rio, para mostrar essa visão da fluidez da linguagem poética, né? E a quantidade de referência à água e a própria visão metafórica da água na obra de João Cabral, inclusive Morte de Virgem Severina, o poema O Rio, que segue o rio, Cão Sem Plumas, em toda a obra, Educação pela Pedra, que tem mais educação pela água com relação à fluidez da linguagem poética, do discurso da própria poética, né? O discurso da palavra, que o Guimarães Rosa chama a terceira margem da palavra, ele vai chamar o discurso, né, do rio, né, enfim. E aí, como eu estava trabalhando essa questão das águas, e estávamos na época da Copa do Mundo, que estava acontecendo na África, eu criei o Papagaio Pintor e o Castelo de Baobá, que é a história de um papagaio que estava numa mata e pegou uma tela, a fada, era uma fada negra, porque nessa coleção tem a fada negra, branca e a índia, que então são 3 livros, cada um com a fada, né? E essa fada negra, então pede o Papagaio Pintor para pintar, porque na verdade a tela não é a tela da pintura, é a tela do computador. Ele, é como se ele fosse no Google, né, e colocasse lá África, ele escreve a palavra África. Aí ele vai para a África, né? Na África ele vê as savanas e tudo e encontra com a história do rei Zulu, o rei Zulu de verdade. Aí ele vai falar desse rei Zulu de verdade e tal, mas aí ele não quer o rei Zulu de verdade, ele quer o rei Zulu da obra de arte. Ele encontra o rei Zulu da obra de arte e aí esse rei Zulu, ele tem uma história, né, lá, que mas ele precisa de uma... Aí vem os nomes, são todos Zulus e tal. E aí vem a história dele encontrar uma amada, né? Aí a fada vai atrás do pessoal para... Enfim, tem uma história lá que a fada domina esse espaço de buscar essa amada. E aí mas ele fala que a amada vai sair das águas. Porque esse rei Zulu, ele morava num baobá, que é o castelo do baobá, né? Aí na frente, aí ele vai encontrar, a amada vai sair de um rio. E aí esse poema, que é o Canto das Águas lá, é o poema do João Cabral, Rio Sem Discurso, tirado todas as consoantes e a visão vocálica, que é a visão o rio, ou melhor, o canto das águas, ele é vocálico. Então, aquele barulhinho das águas. Sim. Então, é o canto do rio. Né? E aí ele tem esse canto, né, que é o poema do João Cabral. Enfim, fantástico essa relação. E aí, enfim, depois tem o final da história. Que não conta, senão que não vou contar. Da mesma forma que o canto, Pelo Amor de uma Tapuia, é a história da Índia, também vocês devem ler. Leio. Que é a história da Índia, mas também tem essa canção, mas é a fada índia, né, a Jati, que é a fada índia da história. E a fada branca que vai ter no Canto de Iguaçu, que é a lenda de Foz do Iguaçu. Perfeito. E então, esses universos que eu crio mesclam, né? A partir de desejos, de necessidades, não são temáticos por obrigação, sabe? Entendo. E nem trazem uma mensagem por obrigação. Entendo. Mas todos eles refletem o humano, né?
o amor, que é a função da literatura, né? Refletir o amor, o espírito humano. a vitória, né, do brando sobre o duro, como diz João Cabral de Melo Neto, né? Essa fluidez da humanidade, essa fluidez das águas, essa fluidez da imaginação, né? Porque é importante que nós tenhamos imaginação. Nós precisamos de imaginação para ganhar dinheiro, né? Porque veja como o empresário tem uma imaginação fora do comum, não é? Então todos nós precisamos, quer seja na pesquisa, quer seja na literatura, na arte, na escrita, na arte da palavra, enfim, no meio em geral, em todos os lugares, o homem precisa de imaginar, inclusive para ser feliz, né? Então a imaginação ela domina a nossa vida, né? E por isso que eu prego esse mundo imaginário, né? A partir de Dirhan, que eu trabalho Dirhan, Bachelard, Michel Marfezoli, né? Então e a visão mesmo de criar, né? Mundos, criar pensamentos que levem o homem para ser melhor, né? Ser melhor. Então, para ser melhor, vamos ler literatura infantil também. Também. E vamos em busca agora da Pedra Furada. A demanda da Pedra Furada. A demanda da Pedra Furada. Você passa para os nossos ouvintes, né? Sim. A história da Pedra Furada, né? Que é muito, assim, encantador. Você sabe que a Pedra Furada me deu uma felicidade. Um dia eu olhando no computador e coloquei Pedra Furada para ver onde meus livros estavam, né? A Renata Bananeurinhos encontrei, por exemplo, lá na Espanha, o pessoal estudando na Espanha o meu livro na universidade. Eu fiquei muito feliz. E a Pedra Furada tinha um menino no Amazonas com o livro A Pedra Furada na mão. Eu achei tão bonito. Então veja como a literatura ela vai para lugares bem distantes. Isso, então vamos seguir os rios, chegar na Amazônia e encontrar a Pedra Furada. Tchau, tchau. O Rio Xingu. Tchau, tchau. Muito obrigada.